Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versos 7 e 8. Jesus falou de um tempo em que os males se multiplicariam. Ele chamou esse tempo calamitoso de o princípio das dores. Segundo a Bíblia, nesses dias haverá uma intensificação das doenças, das catástrofes naturais, dos conflitos internacionais e das falsas religiões como nunca houve em toda a história da humanidade. Jesus comparou a aceleração dos acontecimentos mundiais às contrações da mulher grávida que está prestes a dar à luz. A mulher representa a igreja, nominal. A criança são os escolhidos de Deus. O princípio das dores é o trabalho de parto, e o parto será o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento acontecer, ocorrerá a manifestação dos filhos de Deus, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, verso 19. O princípio das dores será um tempo difícil, principalmente para os cristãos. No sentido moral serão tiradas todas as restrições e a religião verdadeira sofrerá censuras e limitações. Muitos cristãos serão perseguidos, surgirão falsos profetas e muitas igrejas deixarão de existir. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. A ordem de Cristo para perseverarmos até o fim deixa subentendido que não será nada fácil. Este tempo de provação e sofrimento também foi comparado por Cristo no Evangelho de João como trabalho de parto. Jesus disse, capítulo 16, versos 20 a 22, na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz à criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. João 16, versos 20 ao 22. Quanto tempo durará o trabalho de parto? Não sabemos. O que sabemos é que em relação ao tempo da gestação, ele é diminuto. Depois de mais de 2000 anos de história, alguns meses, ou alguns dias, ou alguns anos, pode ser tão pouco pelo tempo que já passou. O que devemos fazer durante este tempo? O tempo do trabalho de parto é importante, e o Senhor certamente está trabalhando também nesse tempo nos seus escolhidos, na sua igreja, nos seus filhos e também neste mundo. Eu quero dar alguns conselhos para os cristãos, como se comportar nesses dias, os dias do trabalho de parto, o tempo em que estamos vivendo o princípio de dores. Então, lembre-se, nós temos algumas coisas importantes a fazer. E a primeira coisa que eu quero deixar para você é, neste tempo, deixe tudo de lado e dê prioridade à nova vida que está nascendo. Lembre-se, você mesmo é a criança que vai nascer. Portanto, não pare de crescer espiritualmente. A criança que está no útero da mãe continua crescendo até chegar à maturidade para o nascimento. Devemos continuar crescendo para não retardar o arrebatamento da igreja. Portanto, não pare de crescer espiritualmente. Conforme escreveu o apóstolo Pedro, nós só crescemos espiritualmente quando fazemos duas coisas. Primeiro, quando evitamos o pecado. Segundo, quando desejamos ardentemente a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, 1 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3.
Verifique se Cristo está sendo formado em sua vida. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Como sabemos que Cristo está sendo formado em nós? Quando isto acontece, o caráter, a natureza de Cristo se manifesta em nossa maneira de viver. Nós passamos a ter paz, longanimidade, mansidão, fé, temperança. O fruto do Espírito é evidente na vida do salvo. Então, enquanto estamos no período chamado período do trabalho de parto ou do princípio das dores, fique no seu lugar, cresça espiritualmente, continue buscando a palavra de Deus. Segundo, não tente sair do útero materno antes da hora do parto. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10:25. Na medida em que o fim se aproxima, estranhamente surgem por toda parte do planeta Terra movimentos contra a Igreja do Senhor. Devemos nos lembrar de que a igreja nominal realmente não é perfeita. Ela tem muitos defeitos, todavia não podemos ignorar a sua importância. Afinal de contas, a igreja nominal está gerando os vencedores do livro do Apocalipse capítulo 2 e 3 e o filho varão do Apocalipse 12. Até que o arrebatamento aconteça, a igreja nominal, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor lugar para se esperar a volta de Jesus. Muitos que insistiram em deixar a igreja se tornaram filhos abortivos e não conseguiram sobreviver. Portanto, permaneça fielmente servindo a Deus na sua comunidade, na sua igreja. Ame a sua igreja, ore pelo seu pastor. Seja um com seus irmãos, não se rebelie contra esta organização. Ela tem homens nela, mas ela é divina. São pessoas falhas, porque a igreja é de seres humanos, mas a igreja do Senhor ainda tem o calor do útero para aquecer esta criança que vai nascer. Eu e você temos que estar no lugar certo. Não tente sair do útero materno antes da hora do parto. Fique aí, porque senão você será um filho abortivo e jamais chegará no fim desejado. Terceiro, mantenha-se distante das contaminações do mundo. Tiago escreveu, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Um dos grandes problemas durante a gestação das crianças são as doenças contagiosas. A principal causa da microcefalia é a infecção pelo vírus Zika e chikungunya durante a gravidez, especialmente no primeiro trimestre de gestação. A advertência mais repetida pelos apóstolos de Cristo para os últimos dias é o perigo do mundanismo. O mundanismo é uma doença infecciosa que pode prejudicar o crescimento, a formação e a gestação da criança que tem que nascer. O mundo é portador da doença contagiosa do pecado, da rebelião, do mundanismo. E se quisermos agradar a Deus, temos que evitá-lo. O principal trabalho dos falsos profetas é fazer que os crentes se conformem com os padrões mundanos. Pedro escreveu, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo, porquanto, se depois de ter escapado das corrupções ou das contaminações do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2, 17 a 22. Portanto, estar separado do mundo é estar nos precavendo das contaminações, estar nos precavendo do mundanismo, é estar nos preparando para o arrebatamento. A criança que vai nascer não pode se contaminar com o pecado deste mundo. Quarto, não desligue do objetivo de vir à luz. A mulher grávida dará à luz um filho. Assim também nós seremos dados a Cristo, que é a luz do mundo. Portanto, não desligue do objetivo de encontrar com Cristo. Por enquanto não podemos ver a Jesus, mas esperamos o dia de poder contemplá-lo. O principal objetivo de nossa fé é o nosso encontro com Ele. Está escrito: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 24 e 25. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. A nossa esperança de ver Jesus está baseada no poder, na virtude do novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O reino de Deus é o reino da luz, e o novo nascimento é a única virtude, a única experiência que torna o homem idôneo para o reino da luz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. E a Bíblia diz: nós não apenas seremos dados à luz, mas nós entraremos no reino onde a luz predomina, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, verso 5. Estamos dentro da noite e precisamos permanecer atentos até que a alva apareça. A palavra de Deus é a luz que hoje temos para seguir dentro da noite. Está escrito: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, segundo a Pedro capítulo 1, verso 19. O Espírito Santo é o combustível dessa luz. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 24, versos de 4 a 10. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, versos 11 e 12. E para encerrar esta palavra, eu digo para você, irmão, para você, irmã, para você, meu amigo, que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. O princípio das dores
já começou. Ele vai intensificar. Com certeza, alguns dias difíceis virão, mas para aqueles que temem o nome do Senhor, vai brilhar o sol da justiça, vai nascer o sol da justiça. O Senhor virá trazendo salvação sobre as suas asas. Aqueles que esperam no Senhor regozijarão, serão recompensados com alegria eterna, assim como a tristeza e a expectação da mulher grávida passa rapidamente ao contemplar a criança nascida. Nós também passaremos rapidamente esse período difícil, esse período árduo, dolorido, sofrido da experiência da igreja na terra. Ainda não é a grande tribulação, é o princípio das dores. Mas esse princípio das dores já será suficiente para que nós possamos depurar, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso compromisso cristão, para que haja um filtro, para que os verdadeiros prevaleçam, para que a palavra de Deus crie sentido na vida de algumas pessoas que ainda não entenderam a grandeza do amor, do poder de Deus, da importância da santidade, da separação do pecado, do compromisso definido com Jesus. Nesses dias, você terá tempo suficiente de consolidar o seu compromisso cristão, a sua fé em Deus. Fique arraigado em Cristo, fique sobreedificado na palavra, esteja junto com seus irmãos na fé. Una-se àqueles que temem o nome do Senhor e seja a criança que vai nascer, que será dada à luz da vida, ao príncipe da paz, ao Senhor da glória, quando manifestar-se nos céus, sobre as nuvens para nos buscar. Que Deus nos abençoe e esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus os abençoe. Receba a oração da fé neste momento. Querido Pai Celestial, eu abençoo este irmão e esta irmã que tem, Senhor, tomado o tempo para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, enche esse coração, toca nessa vida, liberta, tira os empecilhos, embaraços. Ó Deus, opera suas maravilhas na vida de teu povo aqui na terra, nesses dias, para que haja uma igreja forte, um povo, Senhor, destemido, que está de cabeça erguida, que está cheio de fé, que está jubilando na tua presença, porque o tempo está chegando, a hora da vitória se aproxima. Nós regozijaremos na tua presença. O fim da nossa fé é o nosso encontro com o Senhor, e quando tivermos a visão da tua face, todas as dores serão, Senhor, colocadas em nenhuma conta mais, não haverá mais lembrança nenhuma, só regozijo e vitória. Em nome de Jesus, abençoe e guarde a todos, nós te pedimos em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém.